Tá, os sermões do Padre Vieira não são tão fáceis assim. Tipo, ele trata temas sobre como nós somos pó e vamos ao pó, sobre a morte, pensamentos suicidas e várias outras coisas. Mas eu ainda tô aqui para interpretar o segundo sermão, principalmente do capítulo 5 ao 8. Então vamos lá. Então Vieira começa explicando o que é morte. Ele afirma que morte é um momento, pois não tem passado nem futuro. E este momento também é o que divide a eternidade. Se você vai passar a eternidade com Deus ou com o diabo. Daí o Vieira dá o exemplo do soldado general, em que chega o soldado e fala. E basicamente ele queria ser libertado. Daí o general fica pensando em todas as conquistas de guerra e pergunta por que ele quer fazer isso. Daí o soldado explica que é porque ele quer terminar essa vida de soldado para se preparar para a morte e para ir para o céu e se absolver de todos os pecados e tal. Daí o general recusa, mas o soldado pede com jeitinho e o general aceita. Pensando mais nesse negócio, ele percebe que é a melhor coisa a fazer e também se aposenta para se preparar para a morte. Daí ele também dá o exemplo de Davi e Jó, que é praticamente a mesma coisa. Os dois tinham muito dinheiro e mesmo assim pegaram um tempo entre a morte e a vida para se dedicar a Deus e serem absolvidos de todos os seus pecados. E é sobre esse conceito que se trata o sermão, meter a vida entre a morte. Isso é basicamente quando você acaba com a sua vida normal, um pouco antes da morte, ou o máximo de tempo antes da morte possível, para você se preparar para morrer e se dedicar totalmente a Deus para ser absolvido, para ter uma boa vida eterna depois da morte. Daí o padre também fala do Elias e do Enoque, que é basicamente estava acontecendo um monte de tragédia na Terra, assim, e o Elias estava lá de boa no paraíso porque ele morreu. Então, já que ele teve essa morte antes da morte, ele conseguiu descansar em paz no paraíso. Daí o Vieira também explica justamente isso, que quando você morre e descansa em paz na vida antes da morte, você morre e depois você vai viver bem eternamente, você vai descansar em paz eternamente. Então, quem não tem essa morte da vida para se preparar para a real morte durante a vida, não vai descansar em paz depois da morte.